O Hytale acabou de lançar um novo artigo com novidades do desenvolvimento do jogo, revelando uma mudança na geração de mundos e apresentando um novo Quebec. Nesse vídeo eu te mostro tudo em detalhes. Logo no começo do artigo, a equipe mostrou como é que tá o novo motor, com melhorias significativas na renderização, desde a última aparição ali em dezembro de 2024, 3 meses atrás. O céu tá de volta, tá bem bonito, tem sombra no chão, dá pra ver que a fogueira tá funcionando, tem partículas de fogo, os galhos também estão ali em todas as árvores, e as plantas voltaram a ter movimentação. Dá ainda pra destacar ali que tem uma cadeira embaixo da árvore, tem alguns cogumelos aqui embaixo da árvore, em outro clipe daqui a pouquinho dá pra ver melhor. Ali do ladinho tem o lago, né, a água, não parece estar finalizada, acredito muito que eles vão mexer nisso depois. E tem várias flores que a gente não tinha visto nas últimas fotos, só em antigas no motor antigo. E agora aqui com o cair da noite, as estrelas aparecem, ficou muito bonito. No geral esse clipe me deixou muito animado, porque, poxa, em 3 meses a gente tá chegando já nesse resultado. Imagina no fim do ano como é que o jogo vai estar. Depois eles apresentaram esse clipe que tá passando aí no fundo, mostrando como que ficou a animação de voo no modo criativo. Pausando bem aqui, dá pra ver ali na esquerda, embaixo da árvore, os cogumelos. Tirando pause, dá pra ver, a animação tá muito fluida, ó, descendo, ficou muito bom. Na segunda parte do artigo, as coisas começam a ficar ainda mais interessantes, porque a equipe comentou um pouquinho sobre o primeiro teste interno desse ano, que vai focar em mundos personalizados, com a configuração de diferentes opções, e também vai rolar um outro teste no lado criativo, com as ferramentas de construção. Eles esperam chegar bem longe no desenvolvimento dessa parte em específico, com a implementação de lógica dos blocos, como por exemplo a gravidade. Essa é uma coisa que na verdade a gente quase não viu, né? Informações sobre as propriedades de bloco. Seria muito bacana um artigo técnico sobre isso. Já em Orbis, eles estão a caminho de ter os sistemas de ferraria e de culinária para testar. Em paralelo a isso, tem uma expansão em pontos de referência, muito provavelmente estruturas importantes, e encontros, que devem envolver criaturas e objetivos que ficam espalhados pelo mundo. Também sobre Orbis, mas agora falando sobre a geração do mundo, o jogo não vai ter mais zonas. Elas foram substituídas por regiões. Cada região vai incluir de 3 a 5 biomas que vão estar ali dentro de um mesmo tema. Essa mudança tem como objetivo unificar a jogabilidade, a direção criativa e também narrativa dessa região. Mas até aí você pode estar pensando, poxa, mas é praticamente a mesma coisa. Sim, não é pra mudar drasticamente o jogo. Na verdade, a diferença é que as regiões serão menores, mas o número delas vai ser maior e, de acordo com a equipe, isso vai permitir dar mais identidade para Orbis. Aqui encaixando um momento teoria, talvez seja assim que a gente vai poder jogar as zonas 5 e 6 antes do que era pra acontecer, na verdade, né? Pra gente não conhecer essas zonas. Encaixando então com essa reformulação, dá pra imaginar essas zonas sendo incorporadas em alguma das regiões que faça sentido pra história, ou até pro ambiente mesmo no geral. Agora, voltando pro artigo, temos a apresentação de uma das novas regiões. Ela se chama Central Grasslands. Ela é uma junção de quase tudo da Zona 1, com direito a pradarias abertas, florestas esparsas e rochas. Essa é uma área rica em recursos, de acordo com a equipe. Sobre as criaturas, os troques que estavam na Zona 1 também vão estar fazendo ali os acampamentos nessa região. Aqui no artigo, eles falam que as outras regiões também vão pegar partes da Zona 1, 2 e 3, desde as savanas até as taigas. Agora, a parte mais da hora desse artigo, definitivamente, foi a apresentação dos novos Quebecs. Eles são chamados de Quebecs maduros, ou amadurecidos. Essa é uma evolução da versão jovem deles. Quando eles estão jovens, eles saem das vilas para aprender sobre Orbis e sobre o seu povo. E depois de um tempinho e muita reflexão, eles retornam suas vilas, passando a ter um papel bem diferente, já mais amadurecidos. Eles chegam a desenvolver habilidades de artesanato, cultivo e também de defesa. Olha só o visual de cada um desses Quebecs. Fala sério, eles ficaram incríveis. E olha aí também o modelo 3D de um deles. Eu comentei ali a parte de defesa das vilas, mas isso não é novidade pra quem acompanha o Hytale há um tempão, porque a gente já viu alguns Quebecs jovens defendendo as vilas, mas esse é o detalhe, é a versão jovem dos Quebecs. Os maduros são diferentes, deu pra perceber, eles são mais altos e fortes, e na tabela de evolução, eles ficam entre os jovens e os anciões. Eles também comentaram que existe um outro tipo de Quebec maduro, ele é chamado de Razor Leaves, que exploram algumas florestas um pouco longe das suas vilas para eliminar potenciais ameaças. Infelizmente, não temos nenhuma imagem dele no jogo, só essa arte conceitual e também essa tatuagem que o diretor John fez. Encerrando o artigo, o John comentou sobre o Hytale estar cada vez mais perto de ser o jogo que eles tanto sonharam em fazer. E ele também comentou sobre o grande progresso no lado criativo, o qual a gente pôde ver um pouquinho nesse artigo. Ainda falando do John, esses dias ele postou 3 imagens do Hytale lá no X. Eu até postei na aba da comunidade. Olha aí na tela. Uma delas dá pra ver de pertinho os galhos, arbustos no chão e ao fundo uma árvore de eucalipto. Nessas outras 2 fotos dá pra ver um portão
porquinho que tinha sumido um tempo atrás naquele clipe de comparação entre os motores antigo e novo do jogo. A comunidade apelidou esse porquinho de Mig. Sendo bem sincero, eu não esperava esse artigo hoje, tanto é que era pra sair hoje um episódio de evolução, eu tava terminando de editar. E aí quando eu vi que o artigo tinha saído, eu não consegui fazer outra coisa além de olhar pra ele. Fiquei muito contente de ver esse progresso. Conhecer o Quebec maduro também foi algo muito inesperado, muito maneiro, e eu fiquei animadaço pra saber mais sobre essa nova geração do mundo, mesmo que seja ali algo mais do que funcional. Já que ainda dá pra chamar de zona as regiões de zona, não deixa de ser algo interessante, porque a gente vai estar ali sempre explorando o mundo, então conhecer como que isso vai funcionar é super interessante. Enfim, agora eu quero saber de você. O que achou disso tudo? Gostou dos novos Quebecs? Comenta aí que eu vou ler tudinho. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilhe e se não for um inscrito, clica aí pra se inscrever. E até a próxima. Tchau!